Oiê, aqui é a Thalita Lopes e esse é meu canal Missão Consciência, seja muito bem-vinda. Hoje eu quero compartilhar uma história muito pessoal de como eu superei o medo de voar de avião. E se você também já sentiu algum tipo de medo capaz de te paralisar, esse vídeo certamente vai ser para você. Você vai ter uma visão completamente diferente de tudo que você já assistiu por aí. Eu vou te mostrar a lição mais poderosa da vida sobre permissão e lealdades familiares. Então já aproveita, já se inscreve aqui no meu canal, ativa as notificações para me ajudar a fortalecer esse nosso novo espaço. Para contextualizar, eu preciso começar dizendo que eu viajei durante 4 anos por todo o país, por uma empresa que eu trabalhava por contrato na época, então é lógico que eu viajava muito de avião. Então, às vezes era um mês todo, às vezes era 2 vezes no mês, enfim, ficava muito mais fora do que em casa. Aquele tipo de experiência que eu acho que toda mulher quer viver uma vez na vida. Só que para algumas pessoas isso era maravilhoso. E para mim, de certa forma, também, mas tinha uma coisa que para mim era atormentador, era a parte de voar. Quando você viaja muito, é claro que você tem experiências boas e ruins de voos. E é óbvio que eu peguei voos maravilhosos, como peguei muitas turbulências. E teve uma delas em um turbo-hélice, aqueles aviões menores, que eu literalmente achei que fosse meu fim. Aquelas histórias todas de pessoas orando dentro do avião, essa coisa aí. E foi a partir desse voo que eu comecei a tomar remédios para voar. Eu já não conseguia mais. Podia ser um voo de dia, de noite, pequeno, avião grande, internacional. Para qualquer tipo de voo, eu precisava estar completamente medicada, apagada, babando. Só que esse tipo de medicamento tem muitos efeitos colaterais. Para quem toma, sabe disso. Sabe da sua importância, mas sabe dos efeitos também. Porque na minha cabeça, se o avião caísse, eu não queria sentir nada. Muito doido pensar nisso. E o medo, gente, era tão grande que mesmo medicada, saber que eu ia voar já acabava com a minha semana. Ou com o meu mês antes. Eu não dormia pensando naquele voo, querendo ter alguma visão, alguma coisa que me fizesse desistir, buscando alternativas, uma loucura. Era como se eu já tivesse que me preparar para uma tragédia. Durante muitos e muitos anos foi assim, muitos. E aí eu comecei a perceber de onde vinha esse medo todo. Que eu não tinha necessariamente uma questão só com o avião, mas eu tinha uma questão com a morte. Minha mãe, depois de uma certa idade, sempre me protegeu muito. Ela morria de medo de alguma coisa acontecer comigo. Minha mãe sempre foi aquela pessoa que ama assistir os noticiários daqueles piores que existem. E ela sempre tinha uma história trágica para me contar, para me alertar, para eu ficar ali insegura ou ter medo de fazer certas coisas. O medo de morrer vinha muito desse lugar. E aí a vida armou uma cena que mudou completamente tudo, gente. Tudo. Um dia minha mãe decidiu vir me visitar em Brasília. Ela é de São Paulo e ela precisava pegar o avião. Pela primeira vez na vida dela. Minha mãe tem 74 anos. E eu fiquei desesperada por ela, porque minha mãe é muito medrosa. Eu falei, meu Deus, minha mãe vai morrer. Ela vai infartar, minha mãe tem pressão alta, o que a gente vai fazer? E aí um dos meus irmãos, mais os meus sobrinhos, fizeram essa viagem com ela. E pasmem, a minha mãe amou. Minha mãe amou a viagem inteira. Meu irmão disse que teve turbulência e ela riu. Pegou o celularzinho dela e filmou da janela, filmou lá embaixo, olhava pra baixo, estava lindo. E quando ela me contou, eu fiquei sem reação. Tipo, como a pessoa que me ensinou tanto a ter medo da morte estava de frente com um trem gigante que todo mundo tem medo e ela não. Naquele dia, sabe quando uma chave vira? Naquele dia uma coisa assim passou, que nem uma nuvem na minha cabeça, assim, como mágica. Como a minha mãe se livrou desse medo, foi como se eu tivesse recebido uma permissão para me livrar dele também. A psique humana é linda. E a lição aqui é que nós carregamos muitas lealdades. E são lealdades inconscientes à nossa família. Sem perceber, a gente repete crenças, medos, bloqueios. E os traumas que nos aproximam muito dessas crenças inconscientes, desses bloqueios, eles se tornam muito mais significativos. Como a turbulência do voo que eu sofri. Se minha mãe tem medo, eu também preciso ter. É uma voz interna que vai te cutucando, te avisando, sabe? Se minha família acredita que tal coisa não é possível, eu vou precisar trabalhar muito em cima disso para tornar isso possível para mim. Porque ir contra essa maré é como se a gente estivesse traindo as pessoas que nós amamos.
E mesmo que não exista um amor genuíno, existe uma ligação de afeto. Só que quando a minha mãe gargalhou dentro daquele avião, eu entendi que a lealdade não precisava ser ao medo, de que a lealdade também pode ser a liberdade. Então eu peguei todas as crenças que me emaranhavam a ela, todos os nós do passado, e escolhi ser leal àquilo que me liberta, não mais aquilo que me aprisiona. Hoje eu entro dentro do avião e eu não sinto absolutamente nada. Eu sinto uma alegria genuína, porque eu entendi que a permissão verdadeira, a minha auto-permissão, não precisa necessariamente nunca mais sentir medo. Não é sobre isso. É entender que nós podemos existir além dele, além das nossas crenças, além das nossas conclusões. E que a nossa vida não precisa estar amarrada aos fantasmas que nasceram conosco, mas ter a consciência de que nós herdamos sem perceber e que é seguro ter coragem, e que é seguro ser livre, e que é seguro ir contra a maré, e que é seguro ter liberdade. E eu quero te perguntar, qual é o medo que você herdou da sua família e que hoje estão aprisionando a sua vida? Eu não sei como esse vídeo vai te ajudar, eu não sei que chave que ele vai virar, mas eu quero conhecer a sua história, o seu medo. Qual é o medo que você tem, se é de avião, se é de helicóptero, se é de andar, de altura, enfim, conta pra mim nos comentários. E se esse vídeo faz sentido pra você e se você conhece alguém com esse tipo de medo, compartilha, por favor. Esse é o primeiro passo. Talvez você também vai ajudar alguém a se livrar de alguns medicamentos, de síndrome do pânico. Esse é o primeiro passo. Abrir a nossa consciência para algo que a gente nunca se permitiu perceber antes. E esse é o trabalho que nós fazemos na Missão Consciência. Ajudar você a acessar a sua auto-permissão e criar a sua vida com muito mais liberdade. Um beijo, até o próximo vídeo.